Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. E no episódio de hoje eu estou à conversa com a Daniela e com o Bruno do Círculo Mundo e estivemos a conversar sobre como é viajar em tempos de pandemia. Eles estavam a fazer uma viagem grande e de repente foram apanhados pelos confinamentos, pelo regresso ao país e foram apanhados assim numa situação um bocadinho complicada e eles falam como é que foi esse seu regresso a Portugal. Entretanto, já dentro do tempo da pandemia, passaram 2 meses na Polónia e na altura que nós estávamos a gravar, nós gravámos isto no início de dezembro de 2020, portanto eles ainda estavam na Polónia nessa altura, acabaram por regressar a Portugal mais tarde, mas a conversa é de uma altura em que eles ainda estavam na Polónia, ainda não tínhamos passado o ano e pronto, enfim, reflete um bocadinho as condições que estávamos em dezembro. Durante a nossa conversa, por alguma razão, eu quando estava a falar com eles, o som estava ok, mas quando estava a editar, percebi-me que de facto há algumas alturas em que eles parecem que estão um bocadinho mais afastados ou ouve-se um bocado mais de eco. Eu acho que não dificulta a compreensão, mas não sei exatamente o que é que aconteceu. Eu já estou a fazer este podcast há mais de um ano e mesmo assim de vez em quando ainda tenho problemas com o som, portanto é um mistério algumas vezes. Espero que de qualquer das formas aproveites bem este episódio, até porque os primeiros 15, 20 minutos são assim extremamente engraçados. Eu fartei-me de rir, tanto quando estava a conversar com eles como depois quando estava a editar, foi assim uma coisa que me ri muito e acho que também vais achar piada. Depois vais perceber porquê. Espero que gostes então deste episódio e boas aventuras. Bom dia, Daniela e Bruno. Muito bom dia. Bom dia. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Tudo bem dispostos. É sempre bom estar a viajar numa altura em que é tão complicado. Boa. Olha, assim para quem não vos conhece, querem começar por se apresentar? Ora então, eu vou dar assim um bocadinho de contexto. Eu e o Bruno, nós conhecemos-nos em 2009, nós somos um casal, estamos juntos há muitos anos. Em 2016 começámos o nosso blog de viagens, o Círculo Mundo. Assim, o ponto alto foi decidirmos fazer uma viagem de 8 meses em 2020. E como podem calcular, não aconteceu, não é? Sim, não passou do primeiro mês. Exatamente, foi um mês muito divertido na Ásia Central e depois tivemos que cancelar os planos todos devido à pandemia, encerramento de fronteiras, pronto, um bocadinho caótico. Pronto, entretanto, 9 meses depois, estamos aqui na Polónia a viver há 2 meses, por isso realmente a vida dá muitas voltas. Pois, não era exatamente o plano inicial que vocês tinham pensado, mas foram-se adaptando ao longo do caminho, não é? Sim. E eu hoje queria falar um bocadinho com vocês sobre essa experiência de estarem há 2 meses na Polónia. De onde é que veio essa ideia de irem para a Polónia e porquê a Polónia já agora? É assim, pronto, o nosso plano original, como a Daniela tinha dito, era termos passado 8 a 9 meses na Ásia. E foi um bocadinho difícil esse processo de ter que regressar, porque já não tínhamos o nosso apartamento, já não tínhamos os nossos empregos. E na altura foi um bocadinho difícil regressar a Portugal. O que aconteceu depois, posteriormente, foi que a Daniela conseguiu arranjar um trabalho remoto para uma empresa americana. E então começamos a pensar numa forma de conseguir rentabilizar da melhor forma esta situação em si, de podermos ter uma fonte de rendimento, ao mesmo tempo que estamos num local diferente desde que tínhamos acesso à internet. E pronto, e como houve esta situação toda do coronavírus, também não tínhamos muitas oportunidades ou opções fora da Europa. Então começamos a olhar para o espaço Schengen, para não termos grandes problemas a nível de testagem e quarentenas, para tentar perceber qual seria um país onde pudéssemos passar assim uma temporada para ter um bocadinho um gostinho daquilo que pensávamos que íamos experimentar nesses 2 meses. E acabou por cair aqui na Polónia. Nós já tínhamos cá estado em 2016. Pronto, quando olhamos para o mapa sentimos que era o país onde mais tinha ficado por ver. E também que tínhamos que pudéssemos acompanhar, porque não podíamos ir para uma França, ou para uma Alemanha, ou para uma Holanda. Sim, e depois de ficar presos no Uzbequistão, retidos, sem poder voltar a Portugal, nós sentíamos que, vamos para um sítio pertinho, Estás a ver alguma coisa conseguirem voltar. Com embaixadas e coisas que dá jeito nestas situações. Pronto, também pesou um bocadinho na decisão. Não queríamos passar outra vez por aquela situação. Mas o que é que vos aconteceu lá? Expliquem lá. Espetacular. Nós começamos no Cazaquistão. Não havia nenhum tipo de restrições, tudo espetacular. Entramos no Uzbequistão de comboio e passado 2 dias é detectado o primeiro caso no Uzbequistão. E eles ali na central, o conceito de democracia ainda não está muito evoluído, não é?
Ou seja, pronto, o governo, assim que dita, a regra é a regra e acabou. Ou seja, eles mal detectaram no primeiro caso, tanto no Cazaquistão como no Uzbequistão, fecharam completamente as fronteiras. Ninguém entra, ninguém sai. Ou seja, o que acabou por acontecer foi que nós fizemos a viagem normal no Uzbequistão e criamos uma microcomunidade com os turistas que lá estavam, porque a determinada altura víamos sempre as pessoas nos mesmos lados. Nós íamos para uma cidade, olha, tu estás cá, íamos para a outra, então tudo bem, tu outra vez. Os restaurantes que nos aceitavam, acabávamos por nos encontrar todos ali, portanto, tudo o que era turista no Uzbequistão durante a pandemia, aquilo formou-se ali uma pequena comunidade de apoio. Nós não tínhamos, uma nota é que nós não temos embaixada lá. Pois, não tem representação diplomática, não é? Exato. Ficámos a cargo da embaixada italiana, se não me engano, que, pronto, era uma embaixada, pelo que eu percebi, não tinha muita força em comparação com outras embaixadas que estavam lá a tentar tratar dos assuntos, como a embaixada alemã, por exemplo. Então nós tínhamos, sei lá, 30 alemães, que já tinham um lugar no voo de repatriamento garantido, e depois éramos 8 italianos e 2 portugueses, e estávamos ali na corda bamba. Se houver lugar, vocês entram, se não houver... Vocês ficam. Nós, na altura, entramos em contacto com a embaixada em Moscou, porque era a embaixada em Moscou que nos ia dar indicações em relação ali àquela zona do globo. Sim. Na altura, para falar com a embaixada italiana, porque era ela que estava a tratar... pronto, o nosso caso. E então, o que aconteceu foi que nós tivemos, o grupo inteiro de europeus esteve lá mais ou menos 1-2 semanas, à espera da autorização do governo uzbeque para haver um voo de repatriamento para a União Europeia. O problema é que o que hoje era verdade, a mim era mentira, ou seja, todos os dias, quando estávamos em Tashkent, íamos aos offices, exatamente à sede da Uzbekistan Airways, chegávamos lá, imagina 300 europeus, numa plena pandemia, todos uns em cima dos outros, e basicamente só nos diziam, olha, pelos vistos vai haver voo, vão poder comprar bilhetes. E nós ficámos lá, passado uma hora, afinal já não, podem ir para casa. E era isto assim todos os dias. Uau, foi complicado. Porquê? Porque o governo uzbeque queria juntar também todos os cidadãos uzbeques que estavam na União Europeia. E aproveitar o voo. Já. Pois, claro. Levavam os europeus para lá e depois traziam os uzbeques para cá. Pois. O que é que aconteceu? No dia em que efetivamente compraram os bilhetes... Finalmente houve uma autorização e finalmente havia bilhetes, já vendo, que é ótimo. Nós chegamos lá, tinhas o grupo dos alemães, tudo organizadinho, o grupo dos britânicos, o grupo dos suíços e depois, claro, tinhas os mediterrâneos. Ninguém sabia para onde é que se ia virar, todos ao mundo. Os italianos chegaram lá 3 horas depois de toda a gente. Eu e o Bruno não tínhamos fila onde nos colocar. Basicamente, o pessoal que vendia os bilhetes lá nos offices tinha uma lista dada pela embaixada e só podia vender aos nomes que estivessem nessa lista. Exatamente. Tinha uma lista da embaixada britânica, da alemã, mas não tinha nenhuma da italiana. Ou seja, nós quando chegava a nossa vez de comprar bilhetes, chegávamos e dizíamos, não temos lista, não podemos vender. E nós vamos a ligar à embaixada e era isto que a Daniela estava a dizer. Era suposto estar às 10 da manhã, a embaixada disse que teve um problema, só apareceu lá à 1 da tarde. Qual era o problema? Eles tinham, se não me falha a memória, 12 nomes ou 15 nomes, entre italianos e nós, éramos únicos estrangeiros, e só havia lugar no avião para 10. Ok. Ou seja, eles disseram que aleatoriamente ficaram 5 nomes de fora. Obviamente, como eles foi a embaixada italiana, 2 dos nomes que iam ficar de fora. Pois, eram os portugueses, não é? Então, o mais engraçado foi que nós acabámos por fazer amizade com a grande parte dos turistas lá. Claro. Uma amiga nossa, acho que foi a Linda. Sim, que era italiana. Exatamente, ela era italiana, mas fantástica, falava 7 línguas, assim, uma coisa extraordinária. Uau. Estava a comprar o bilhete dela e viu a lista da embaixada italiana. E então ela pegou no telemóvel, tirou uma fotografia e mandou-nos logo por WhatsApp. Porquê? Porque os nossos nomes, os dos portugueses, tinham umas setas a apontar para o fim. Portanto, foi mesmo... Sim. Com umas cruzes. Exatamente. Estes 2 não. Ela enviou-nos aquilo por WhatsApp e nós a falar com a representante da embaixada. Foi aleatório, como devem calcular. Agora é uma questão de ver as vagas que existem. E eu pego assim no telemóvel... Como assim aleatório? Tipo? Está muito mal. Mas depois ainda ficou pior. Porque pelo menos ainda estávamos nós e 3 italianos no mesmo barco. E nós, deixa-me ver quem são os outros 3 para darmos aqui à cuca, entre aspas, para tentar perceber o que é que eles vão fazer. Exato. Claro. A determinada altura, eu vejo os 3 italianos numa booth, numa bilheteira, numa das bilheteiras, e eles saem da bilheteira, nós, então, e tal, como é que está? E eles, já temos os bilhetes. E nós, como assim?
calma. Ele, pá, vai ali aquela senhora, que aquela senhora é fixe. Aquela senhora não fala nada de inglês e não interpreta a lista, portanto, a vender bilhetes, ela vai-te vender os bilhetes. E nós vamos já para aquela cabine. E nós a correr para aquela cabina, azar do caraças, quando nós vamos comprar os bilhetes, ela olha melhor para a lista. E começa a haver muitas cruzes. E começa a ver muitas cruzes. Pá, lá liga para alguém. Depois a tentar perceber quem são aquelas cruzes todas. E depois diz, olha, não vos posso vender os bilhetes. E nós, pá, não vamos ficar só nós dois aqui. Eu quero vai tudo para casa. Sim, nós de repente, nós estávamos imagina, aquilo em pandemia, a cidade deserta, mas na sede da companhia aérea era uma multidão. 300 pessoas. Eu posso te dizer que houve uma altura que nós olhámos em volta e toda a gente... Só nós dois é que não tínhamos. Toda a gente tinha um bilhete na mão. E eu olhei para o Bruno e foi do género. Nós vamos ser os únicos turistas presos aqui. Vai haver um voo por nossa causa. Sim, porque basicamente a embaixada italiana foi a única que não entregou a listagem deles a tempo e horas. Pois, exato. Nós e os outros 3 italianos. Os outros 3 italianos tinham conseguido bilhete. Pois, portanto, estavam só vocês sozinhos. Conclusão, ligamos para a embaixada italiana. Opa, não os insultamos, mas pá, falamos quase aos gritos, uma conversa a dizer que não íamos ser os únicos a ficar aqui. Sim, mesmo, imagina, nós estávamos numa situação em que ou as pessoas sentiam que tinham que nos ajudar, ou então nada feito, não dava para ser muito tranquilo, então eu até na altura gravei esta chamada. Sim. Eu disse ao Bruno, tu és super calmo, tranquilo, mas tu vais ter que ter uma postura mais urgente, né? Para tratar desse assunto. Então eu tenho a gravação em que ele está mesmo a dizer se for preciso nós vamos contactar as televisões portuguesas para dar conta deste acontecimento. Não, mas foi mesmo... Foi puxado. Pois, deve ter sido assim. Por cima tínhamos a fotografia em que mostra realmente que não foi aleatório, foi uma opção deixar... Então, a senhora da embaixada lá nos pediu para esperar lá um bocadinho, já tinha toda a gente ido embora de bilhete na mão. Então vocês ainda... lá sentados. E nós, que caraças. Pá, lá ficamos, eventualmente ligam, opá, já podes comprar o bilhete. E nós, logo a correr, comprar o bilhete. Sim, que depois ainda houve essa, que opá, o pessoal que teve sorte, portugueses, que conseguiram ter o voo de repatriamento a cargo do Estado. Pois. No Marrocos e nos países da UE, nós na altura tivemos Vocês tiveram de pagar o bilhete e... Foi muito caro, sim. Pois. Mas não havia hipótese. Caro, mas era isso ou ficar até hoje, no Uzbequistão, porque entretanto aquilo nunca mais abriu. Não, aquilo continua fechado. Mas pronto, conseguiram sair, tiveram feito gastar o dinheiro do bilhete, não é? Foi. E ter ali alguns stresses com a embaixada italiana. Não, mas o melhor é que nós compramos o bilhete, pá, temos o bilhete, vamos para o aeroporto, recebemos uma mensagem, pessoal, o voo foi cancelado. Não acredito. Afinal vai ser só, ao que parece, vai ser daqui a 2 ou 3 dias, mas os bilhetes são válidos. E nós, pronto, ok, temos os bilhetes. Pelo menos os bilhetes eram os mesmos, mas foi logo um alívio. Pois, não terem de passar por tudo outra vez. Mas depois veio a parte boa, que nesses 2 ou 3 dias, como o adiamento do voo foi uma decisão do governo uzbeco, eles também não tinham interesse em ter estrangeiros, para cada um no seu canto, com potenciais focos de contágio. Nem é só isso, é que muitos hotéis e restaurantes já não aceitavam. Sim. Pois. Não tinhas onde comer, sim. Os hotéis, as pessoas começaram a olhar de lado, então eles sentiram-se na obrigação de nos providenciar alojamento e comida. Sim, eles abriram um hotel em que era só aparecer as Nações Unidas, aquilo, era só turistas lá, no mesmo corredor. Aquilo, olha, é um hotel fantástico, não nos podemos queixar, eu acho que aquilo se não era um 5 estrelas, estava lá perto. Nós nunca ficamos... No nosso estilo de viagem nunca houve lugar para... Pois. Foi uma experiência única, até acabou por ser bom para terem assim outro tipo de vivência, digamos. Foi. Então de graça ainda melhor. Exato. Foi gratuito e tinhas lá pessoal de todo o mundo e muito engraçado. Toda a Europa. Era do nosso desculpa. E depois, é assim, uma coisa super engraçada. Ali toda a gente tinha noção que se houvesse um caso, todos íamos ficar infectados. Pois. Não havia, tínhamos cuidados com álcool gel, sim, mas... Não havia, assim, grandes hipóteses. Bastava haver um caso. Portanto, as pessoas estavam relativamente descontraídas nesta altura. E eu recordo-me de estarmos todos, tipo, em círculo, a conversar. Então, qual é a tua história? Epá, nós estamos há 17 meses numa viagem pelo mundo de bicicleta. Incrível! E qual é a tua história? Opá, eu deixei tudo, vendi tudo o que tinha para fazer uma viagem. Estou há 10 meses a percorrer a Ásia. Uau, fantástico! Depois chegava a nossa vez.
E nós, assim, muito cabisbaixos, sim, nós também deixamos tudo, deixamos a casa, os empregos, deixamos tudo e estamos há 2 semanas. Pois. Atenção! Pessoas aí, cuidado. Aquele apoio de, não, isto não pode ser verdade, isto não acontece a ninguém. Opa, nem digas nada. Pois, é que foi mesmo, né? Vocês tinham tomado essa decisão, fizeram tudo e de repente foram apanhados no meio de uma pandemia. Não é fácil. Mas foi bom, porque lá apanhamos o avião da Uzbekistan Airways para Munique, foi para Munique que eles voaram. Espetacular, nós como ali estamos no avião, nós tínhamos dito, não se assustem com o aparato. Exatamente. E então, não sei se alguma vez já viste Breaking Bad. Não. Sim, exato. Era assim, os poderes de bordo, mas mesmo com tudo. Não, parecia um filme de ficção científica. Era a única coisa que eu consigo para descrever, tendo em conta as cidades onde estávamos. Aquilo era um filme de ficção científica, mas pós-apocalipse, futurista. Sim, exato, assim uma coisa. Exato, assim uma coisa mesmo. Depois já tínhamos o voo já marcado de Munique para Londres e de Londres para o Porto. Que era a única ligação, foi as únicas ligações que conseguimos arranjar a preços decentes. Mal chegamos a Munique, aterramos e diz-se em inglês, que é o nosso voo. Olha, acho que o nosso voo foi cancelado para Londres. Digas isso, vai lá. Porque nem sequer temos nenhum alerta. Eu estava na reserva, EasyJet, e nós aí, sério. Mas é que nesta altura a consideração é tanta pelo viajante que já não há um e-mail, não há uma notificação. Pois, não tiveram nada sequer. Pois. Tens que entrar na app e dar-te o trabalho de ver. Arranjamos um voo barato para Madrid. Dormimos no aeroporto de Munique e na manhã seguinte fomos para Madrid. Depois voltamos a dormir no aeroporto de Madrid. E na manhã seguinte, lá conseguimos ir de autocarro, na altura, para Lisboa e depois de Lisboa para o Porto. Bem, isso é que foi uma volta para vocês conseguirem voltar. Esquece. Bom. Quanto tempo é que vocês perderam nisso tudo? Desde que tentaram sair, não é? Desde que tentamos sair, Deus me livre, semanas. Pois, mesmo assim. Bem, 3 dias. 3 dias, porque a terceira noite nós já dormimos em casa. Foi, exatamente. Nós chegámos ao Porto. Foi uma noite no aeroporto de Munique, uma noite em Madrid. E a terceira noite já fomos dormir. Chegámos tipo à meia-noite. Chegámos para a meia-noite. Bem, isso é que foi uma aventura. Então agora acharam que era melhor ir para um sítio onde se houvesse alguma coisa que conseguisse mais facilmente regressar, não é? Sim. 3 horinhas de avião. Sim. Até porque também não havia muita opção. Nós, mesmo que quiséssemos ir para a Ásia, ou fazíamos testes, ou fazíamos quarentena. Isso para nós não era hipótese. Pois. E pronto, e acabamos por ficar aqui no espaço. E vocês aí na Polónia começaram onde? Olha, nós optamos por ficar 1 mês em Varsóvia e depois passar o 2º mês para Cracóvia. São tipo as nossas bases. E depois estamos a aproveitar cada semana para conhecer uma cidadezinha nova aqui perto. Então tem sido assim uma experiência espetacular porque eu não fazia ideia, mas a Polónia tem tanta coisa para conhecer. É um país muito lindo, cheio de história e não há praças como as da Polónia. Sim. Qualquer apiadeiro tem uma praça central. Claro que tem sempre Varsóvia e Cracóvia, que são as duas cidades grandes, onde podes dedicar à vontade 3 ou 4 dias. Mas depois cidadezinhas mais pequenas, ou algumas maiores, mas que não são tão conhecidas, como a Daniela estava a dizer, onde temos feito esta espécie de visitas de city breaks, mas a meio da semana, ou seja, vamos a uma terça e voltamos a uma quinta. Temos aproveitado para conhecer, lá está, as 2 grandes que ainda não tínhamos conhecido, que era Gdansk e Wrocław, mas depois também temos conhecido outros sítios onde não é muito normal ver turistas, são mais cidades universitárias, como Torun, Poznan, aqui em Zakopane não, esta semana que passou fomos a Zakopane e essa sim é bastante turística, mas acabamos por ter uma experiência um bocadinho diferente, porque toda a gente nos dizia, aquilo é fixe, mas é muito turístico. Pronto, com esta questão Exato. Não sentimos isso, o que é um bocado triste, porque muitas coisas estavam fechadas e... Pois, era isso que eu ia perguntar também, como é que tem sido viajar assim nesta altura? Se vocês conseguem... Bom, por fora consegue sempre ver as coisas, não é? Claro. Mas mesmo a nível de alimentação e de restaurantes, não é? Sítios onde ficar, como é que tem sido toda essa experiência aí na Polónia? Olha, nós, no início, quando chegámos a Varsóvia, ainda era possível comer em restaurantes. Ou seja, para nós, na base, não há problema algum porque nós gostamos muito de cozinhar. Então, nós vamos às compras, fazer uma vida normal, trazemos para casa.
e cozinhamos até é mais seguro e nós... E mais económico. E mais económico também, não é? Exato. E é mais saudável, nós preferimos. Mas nas day trips, realmente é preciso comer fora. Então, em Varsóvia, as primeiras que nós fizemos foi Toro e Gdansk. E os restaurantes estavam em funcionamento, ou seja, era tudo muito normal. Devo confessar que aqui vês desinfetantes em todo o lado. Sim. Tu entras numa igreja, desinfetante, entras num restaurante, desinfetante. Em qualquer sítio onde tu vás, tens desinfetante disponível. Nós andamos com uma garrafinha, mas quase não sentimos necessidade de usar. Pronto, e era mais fácil. Era mais fácil. Entretanto, passaram a funcionar só em regime takeaway. Ou seja, eles fazem entregas, tu podes ir buscar, mas não podes ficar lá dentro. Então, eu confesso que se fosse de verão... Tudo ótimo, mas já tivemos situações em que estamos assim, abrigados numa... A comer num beco. Exato. Numa entrada de uma garagem. Numa entrada de uma garagenzinha a comer um esparguete. Mas, regra geral, eu acho que temos tido muita sorte, porque eu não imaginava, nós viemos para aqui e toda a gente nos disse, cuidado com o frio lá, olha que vai ser assim um mau tempo, e todo lado onde nós vamos há pelo menos um dia de sol. Pelo menos olha, isso é muito bom, só temos acompanhado, ver se conseguem ter um bocadinho de sorte agora com o tempo, depois de todas as vossas peripécias, não é? Acho que merecem. Não, mas claro que afeta sempre um bocadinho a experiência, por causa que a Daniela estava a dizer, a nível da comida, mas isso, claro, um bocadinho mais prático, é só resolves bem. Sim, não é nada de especial. Agora, o que acaba por afetar mais, pelo menos do meu ponto de vista, dessa experiência é ter os espaços culturais fechados. Sim. Pois, exato. Se quiser visitar um museu, se quiser visitar, por exemplo, aqui em Cracóvia, nós não conseguimos visitar a fábrica do Schindler, que é uma coisa que não tínhamos feito da primeira vez que cá viemos. Depois também tivemos aqui uma visita, em plano original, a conseguir levar essa visita a Auschwitz e às minas de sal de Bielitska. Bielitska, sim. Mas, pronto, estavam fechadas, tanto uma como... Pois. Isso é muito pena. Eu adorei as minas de sal de Bielitska, elas são espetaculares. É mesmo assim uma coisa fantástica, espero que vocês consigam ir. Nós estivemos lá em 2016, agora era para regressar, não é? Aquilo é mesmo fantástico. É verdade. Não, mas é pena. Nós em Varsóvia ainda conseguimos visitar tudo que seja museus, tivemos a experiência completa. Em Torun e em Gdansk, igual tudo que quisemos visitar estava aberto. A partir daí é que já não conseguimos, é que já deixou de ser possível. Entretanto veio aquele pico da segunda vaga. Exatamente, eles fecharam tudo. As coisas mudaram de figura, aqui de repente passámos a ter, nós quando chegamos... Era aquilo que estava a dizer, tínhamos 2000 e depois chegou aos 25, só que foi rápido. Foi num espaço de 2-3 semanas, passou de 2 a 25. E depois eles também tiveram aqui aqueles protestos muito grandes acerca da medida do aborto, que nós também participámos. Pois foi, sim, eu vi nas stories do Instagram, vocês falaram muito nisso, sim. E é um bocado... Lá está, é aquela questão da viagem. Às vezes tens pessoal que diz, eu não vou à América por causa do Trump, ou eu não vou ao Brasil por causa do Bolsonaro. E até certo ponto entendo, mas é sempre um bocadinho difícil confundires um país inteiro com o seu governo, mesmo quando é democraticamente eleito, porque a maioria destes países a realidade é que está muito dividido. Porque é verdade que, se vires as últimas eleições presidenciais na Polónia, a diferença foi de 0,2% para o presidente que apoia o governo atual. Ou seja, sim, foi democraticamente eleito, mas tens quase metade da população que não se identifica com estes ideais. Exatamente. E pronto, e nós na altura achamos aquilo super pertinente e super engraçado e quisemos participar. E foi bom, porque nós tínhamos um bocado esta ideia de que os polacos fossem um bocado fechados, extremamente nacionalistas, também por causa da história que têm, e muito conservadores, e depois vimos que, é verdade, tens muitos polacos nacionalistas e muitos polacos super conservadores, mas também tens uma franja que está mais alinhada com os valores da União Europeia. E foi bom ver isso. Quando chegamos à rua, na primeira manifestação que nós acompanhamos, eu digo que aquilo foi uma sensação brutal, porque tu tinhas uma onda de gente na rua, avenidas inteiras completamente cheias. Sim, foram os maiores protestos na Polónia desde o fim do comunismo.
No Sim, foi mesmo. No dia grande em Varsóvia, tiveram mais de 5 pessoas nas ruas. Era completamente. E depois o espírito que tinhas ali, que era completamente. Eu sinto-me super integrada aqui. Tu tinhas ali pessoal com todos os símbolos e bandeiras de união e igualdade. Olha, fantástico. E quebrou muito aquela imagem que eu acho que tinha da Polónia, que era um país que eu já estava a começar a associar à extrema-direita e estas novas vozes muito perigosas aqui da Europa Central, e acho que isto foi muito bom, foi sentir que, ok, olha à tua volta e vê a quantidade de pessoas que estão aqui contra esses movimentos e, sobretudo, muito jovens, o que é o que é ótimo, sim, sem dúvida. Sim, foi muito bom vocês terem estado aí presentes nessa altura, porque deu-vos uma visão diferente do país, se calhar, não é? Conseguiram ter outra perspectiva que de outra forma não teriam. Sim, sem dúvida. Sim, é exatamente isso. Sim. Diz, desculpa. Desculpa. Diz. Força, Daniela, diz. Não, acho que, no geral, eu já comentei isto com o Bruno, a escolha do país para esta nova aventura diferente, não é? Nos novos formatos, Sim. foi assim um bocadinho... foi um bocadinho por impulso, não é? Não foi assim uma coisa... Nós estivemos a analisar tínhamos algumas hipóteses, mas não foi assim uma coisa muito, muito pensada, mas eu confesso que a Polónia está-nos a tratar tão bem. Sim, No geral, está a ser uma experiência mesmo muito boa. Fico mesmo feliz. Como a Ana está a dizer, foi um bocadinho por impulso, porque nós vivíamos juntos há 3 anos. Estamos nos nossos late 20s, temos 27. É um bocadinho difícil depois de teres o teu espaço e a tua independência acontecer isto e tens que regressar. Nós ficamos em casa dos meus pais dela. Sim, os meus pais tinham um quarto disponível e como a viagem ainda faz parte dos planos, não fazia sentido estar a arrendar outro apartamento. Pois, claro. Então, foi temporário enquanto se orientavam, não é? Pois. Temporário transformou-se em mais de meio ano, de repente. Pois. Nós regressámos em março e quando nós só saímos agora em outubro. De repente ficámos ali numa situação, quer dizer, o que é que nós fazemos agora? Agarramos-nos à ideia da viagem, refazemos tudo do zero, o que é que vamos fazer? E eu comecei em julho a trabalhar com esta empresa e nós decidimos em outubro logo fazer as malas e aproveitar. Foi um bocadinho de género, ok, isto é bom, é uma fonte de rendimento remota, não sabemos quanto tempo é que dura, por isso vamos aproveitar. Pois, sim. Claro. Vocês, como é que as pessoas reagiram ao saber que vocês iam viajar assim numa altura de pandemia? No geral reagiram bem ou tiveram assim alguém que ficou assim meio... Estamos a falar nesta da Polónia, correto? Sim, exatamente. É aquele típico. Nós somos os 2 filhos únicos, os nossos pais são muito galinhas. Pois. Então, há aquelas reações habituais que já tínhamos tido quando dissemos que íamos fazer a grande mesmo sem pandemia. Vocês são malucos, já não o que é que vão fazer. Aquela reação normal. Vais a cabo da tua vida. O clássico. Fatalista. Sim, é muito à português. Nós precisamos dizer que os portugueses têm assim o destino, o fado. Pois é. Marca aqui. Foram más reações, pelo menos lá familiar. Os amigos, fazem bem, deixa lá isso e tal. Sim, a família mostrou mais preocupação. Regra geral, as pessoas que nos acompanham no blog, no Instagram, nas redes sociais, eu senti, especialmente depois de acompanharem o que se tinha passado na Ásia Central, eu senti que foram muito carinhosos. Foi dizer, ok, pronto, prémio de consolação, não deu para fazer os 8 meses, mas pelo menos 2, vocês aproveitem. Não se foi grande travel shaming, isso não. Não, isso não. E mesmo aqui na Polónia, assim, não senti, tivemos uma situação apenas, numa padaria, aquele senhor muito rude, sim, um senhor muito rude, nós entramos na padaria para comprar pequeno almoço e ele percebeu-se que não falávamos polaco, então começou a fazer sinalizações para nos afastarmos, assim, ia falar muito rápido, pronto, e foi a única pessoa que parecia que tinha visto um demónio quando nós entramos. De resto, as pessoas são receptivas, em restaurantes. Não senti grande diferença em relação ao que estava em 2016, certo? Então já evoluiu muito em 4 anos, há um país mais aberto, se calhar. Com mais movimento, sim. Eu só estive em Cracóvia, mas também já foi em 2015.
Já foi há um tempo, já foi há 5 anos, parecendo que não. Já foi assim há um bocadinho. Pronto, olhem, e assim dos sítios que vocês conseguiram visitar, qual é que foi assim aqueles que gostaram mais? Para mim foi Gdansk. Para mim Gdansk, aliás, eu comentei com o Bruno na altura, nós estávamos lá a passear e eu, olha, se voltarmos à Polónia para viver aqui outra vez um tempinho, eu quero passar um mês em Gdansk. Eu gostei mesmo muito da vibe da cidade. Parecia-me, e se calhar não tem nada a ver, as pessoas vão lá e depois dizem que não tem nada a ver, mas fez-me lembrar Amsterdão em miniatura, não sei, as casinhas, assim... Sim. Não, mas é normal pensar nisso, porque a cidade foi toda destruída durante a guerra, praticamente. Era uma cidade com uma influência grande alemã. Pois, ok. Da Prússia e uma cidade para alemão depois do fim da Prússia. Ou seja, uma cidade mesmo com uma vibe muito alemã, a nível de população e arquitetura. E quando acabou a guerra, como a cidade tinha sido praticamente destruída e a cidade passou a ser definitivamente polaca, os polacos não quiseram reconstruí-la no estilo alemão. Pois, exatamente, claro. E então acabaram por reconstruir num estilo mais, uma mistura de escandinavo com holandês. Então isso que ela estava a falar, porque a cidade tem canais e depois tens as casinhas muito estreitinhas. Sim, tipo, pois. Eu acho que vi uma fotografia vossa e de facto aquelas casinhas parecem as casinhas de Amsterdão, é verdade, é verdade. Tem um estilo muito, muito parecido ao pai, uma cidade mesmo calma, super tranquila. Com uma tens tudo, porque é uma cidade grande. Com a vantagem dos preços, que não são como as de Amsterdão. Não, sim. Pois, é assim, mais em conta, não é? Fica assim mais económico. E eu, sei lá, o que é que eu gostei mais? Eu gostei de tudo. Eu também. Olha, agora Zakopane foi muito fixe. Sim, as montanhas de Tatra é muito bom, mesmo para que, nós nem somos grandes fãs de trekking, nem fazemos com muita frequência, mas aquilo é lindo, é absolutamente incrível. Assim, a natureza, a parte da natureza, é isso? Sim, as montanhas, sim. E gostei a nível de cidade, excluindo Varsóvia e Cracóvia, claro, que vivemos cá, temos um carinho sempre especial. Gostei de Wrocław, gostei muito de Wrocław e gostei de uma cidadezinha pequenina, que fica mais ou menos a umas 3 horas de Varsóvia, que se chama Lublin. Sim, eu acho que eu não consigo dizer que não gostei de alguma coisa. Sim. E depois tens os favoritos. Exato, pois era isso. E porquê que achas que gostaste assim dessas que referiste agora? Lublin, porque é uma cidade, às vezes joga ali um bocadinho com as expectativas. Nós na altura, pode valer a pena ir a Lublin, nós, fizemos a nossa pesquisa, mas uma cidade pequenina, não deve ter muito para ver. Depois chegas lá e aquilo é uma cidade velha assim, num topo, assim, uma espécie de uma colinazinha, e é muralhada, e depois tens o castelinho. É muito fofo aquilo, é muito engraçado. E tens perto, tens um campo de concentração, que é o campo de concentração de Majdanek. E aquilo, é mais pequeno, é grande à mesma, claro, e a nível histórico tem o seu impacto. Não é tão famoso nem tão grande como Auschwitz, mas tem uma coisa que me deixou um impacto bastante grande, que é, em todos os outros campos de concentração, todas as câmaras de gás são reconstruções. Tu em Majdanek, eles não tiveram tempo de destruir uma das câmaras de gás. Ou seja, tu podes entrar numa câmara de gás autêntica. Original, pois. E aquilo é um impacto brutal, até porque não dava praticamente ninguém, estávamos só nós dois, e então nós olhamos para aquilo, as paredes ainda estão azuis por causa do ciclone B, porque o gás usado deixava as paredes azuis. Sim. É um impacto brutal, e para quem gostar de história, eu que sou um grande fã de história relacionada com a Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, eu gostei muito de visitar. Entre aspas, gostar. Sim, eu percebo. Eu digo a mesma coisa, sabes? Eu também estive em Auschwitz e estive em Dachau na Alemanha, e também foi a mesma coisa. Também digo, eu gostei, não é gostar, como é óbvio, mas deixa o seu impacto, é nessa perspectiva, sim. Portanto, eu compreendo perfeitamente o que estás a dizer. E Wrocław, porque também é uma cidade que tem o rio a recortar. Tens 2 partes, que é a ilha da cidade, a ilha da catedral, entre aspas, que foi onde a cidade nasceu, e tens as catedrais e as casinhas fofinhas, e depois tens a cidade velha, e tens a praça, que para mim é a praça mais bonita da Polónia. A praça central de Wrocław é qualquer coisa, é grande. Gostei da vibe da cidade também, gostei muito. Sim, vocês estão a aproveitar bem aí a vossa experiência na Polónia, não é? Eu acho que sim. É daquelas coisas que uma pessoa com muita vergonha diz, eu quase que conheço melhor a Polónia do que o meu país. Eu conheço melhor a Polónia do que o meu país. Pois, têm de depois colmatar essa falha, mas para já aproveitem aí essa Polónia. Quais é que são assim os vossos próximos planos? Aí dentro da Polónia, já sabem para onde é que vão andar ou ainda estão assim mais ou menos à deriva? Neste momento nós já vamos regressar daqui a uma semana mais ou menos, na próxima sexta. Eu acho que o único sítio que nós temos programado visitar que ainda não visitamos é uma cidadezinha aqui, 2 até, aqui à volta, uma chamada Calvária
Pai, eu não sei dizer o segundo nome da cidade. São muitas consoantes seguidas para mim. Mas é Calvária Pregedivo, está assim uma cena qualquer. Deve ser algo assim. Porque tem um mosteiro no meio das montanhas. Pá, que parece bonito pelas fotos, não faço ideia. Vão confirmar, não é? Se é mesmo bonito ou não. É isso. E talvez vamos a Wadowice, que também é uma cidade pequenina, acho que foi onde nasceu o Papa e eles que gostam muito dessa cidade. Mas essa ainda não temos a certeza. Vamos aproveitar agora a reta final, porque nós, dia 11, já estamos de volta ao Porto. Sim. Pois, ok. Vão passar o Natal cá, em Portugal, e depois têm planos para o próximo ano? Ou... Isso planos não falam, é só as fronteiras abertas. Planos, mais ou menos, não é? Porque isto não sabemos muito bem. Claro. Agora estamos todos aí a arrumar um bocadinho e a ver o que é que acontece. Mas... Sim. Olha, uma coisa que nos deixou muito felizes no meio disto tudo é que nós, no próximo ano, vamos poder acompanhar grupos de viajantes. Por isso quem viajar connosco. Nós somos líderes de viagem, da Levar Travel, por isso vamos poder andar com grupos. E um dos destinos é aqui a Polónia, por isso estamos muito contentes por vir aqui matar saudades. Vai ser muito bom. Mas nós queremos partir logo em viagem. O plano para o próximo ano, assumindo que a primeira metade do ano ainda vai ser assim um bocadinho a navegar na maionese e os países vão abrir devagarinho e vão ver o que é que vai acontecer, não queremos ir muito longe, até porque, como a Daniela estava a dizer, temos os tours da Levar Travel. Exato. Temos na altura da Páscoa, que é o tal aqui na Polónia, depois temos em maio no Báltico, e terminamos em junho na Roménia. Roménia, eu adorei a Roménia, espetacular. É incrível, não é? É espetacular, é mesmo, foi assim uma daquelas coisas. E não se fala muito. Pois é verdade, é mesmo. Eu estava em Budapeste, que eu tinha ido lá com um amigo meu, tinha tido um torneio de natação, e depois nós pensámos, já que estamos aqui ao lado, vamos para a Roménia, e apanhámos um comboio de Budapeste para Timișoara, e depois alugámos um carro e andámos por lá, olha, foi espetacular. É espetacular, aquilo é mesmo. Em que altura do ano é que foste? Foi no verão. Ai, que bom, pois, é lindo. Fomos em junho. Sim, é espetacular. E de facto é mesmo, é como vocês estão a dizer, é daqueles sítios que tem pouca gente, não é? Que pensa assim na Roménia e é espetacular, é um país lindíssimo. Gostei mesmo muito. Também. Temos pelo menos essas 3 viagens na primeira metade do ano, ou seja, não queremos estar a ir muito, muito longe, porque depois temos que regressar e depois voltar a ir e depois voltar a regressar. Claro. A ideia seria se calhar passar os primeiros meses noutros países aqui da Europa, mas que não façam parte do espaço Schengen, países que ainda não tínhamos visitado. Estávamos a pensar se calhar na Ucrânia, estávamos a pensar numa zona dos Balcãs que ainda não tivemos a oportunidade de visitar, que é que apanha a Sérvia, o Kosovo, a Albânia, a Macedónia. Acho que será um bocadinho por aí, não é? Sim, por aí. E depois da segunda metade do ano, aí já estamos a fazer planos esperançosos. Sim. Se tudo já estiver com alguma normalidade, aí sim, ou Ásias ou Américas do Sul ou qualquer coisa, um choque cultural maior. Sim. Se calhar tentar retomar um bocadinho o vosso projeto inicial. Exatamente, sim. Pois. É o ideal. Sim. Eu, pelo menos o mais longe que iríamos agora neste início de ano, se abrissem, era o Cáucaso, que eu adorava visitar. A zona da Arménia, Geórgia, Azerbaijão. Sim. E não é muito longe e tens voos low cost, porque por aquilo que parece a Ryanair, vou para lá. Espetacular. E, se eles tivessem aberto, eu adorava. Era onde passava fácil. Os primeiros 3 meses do ano, pelo menos. Pois. Pode ser que sim. Pode ser que sim, exato. Vamos ver como é que as coisas, entretanto, evoluem, não é? E ver se depois, entretanto, também aparecem vacinas e coisas, sei lá. Eu já estou farta de estar aqui. É mesmo, estamos todos assim. Mas pronto. Olhem, assim, antes de terminarmos, onde é que as pessoas vos podem encontrar? No Instagram, Círculo Mundo, é _mundo, sim, e também no nosso site e também estamos no Facebook, por isso é só escolher. Boa, eu vou deixar todos os links na descrição para ser mais fácil. Sim. Está bem? E Levar Travel também. Exatamente. Sim, está bem, ok. Sim senhor, que é para depois quem quiser viajar com vocês, já tem aí 3 opções. Não é? Pronto, olha, gostei muito de falar com vocês. Nós também. E espero que gostem muito do resto dessa vossa semaninha aí na Polónia. Aproveitem-na bem. Muito obrigada. Obrigado. Então lá, beijinhos. Beijinho. Beijinhos, obrigado.
Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado desta minha conversa com a Daniela e com o Bruno e que tenhas ficado com vontade de, pelo menos, conhecer um bocadinho da Polónia. Eu acho que é assim um país que muitas vezes fica fora dos roteiros, mas que tem muitas coisas para ver e para conhecer. Até ao próximo episódio e boas aventuras!